Muito bem, nesse outro vídeo eu quero falar um pouco da regressão logarítmica, que ela é uma linha de tendência com este formato. É até parecido com a equação que eu havia mostrado no vídeo anterior da regressão exponencial, né? Aqui era ln de c mais bx, nesse caso aqui ela vai ser, né, uma constante vezes logaritmo natural de x mais um b. A diferença é que a constante aqui está vezes x e aqui está o x é o ln de x. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Vamos fazer a regressão e depois vamos fazer a mesma regressão agora mudando, colocando em um segundo eixo horizontal, né? O nosso x, porque aqui ó, a gente também pode chamar isso aqui da seguinte forma: ao invés de fazer a regressão como ln, esse ln de x pode ser um outro x. O ln de x eu posso chamar de x, né? Tratar os dados como ln de x e depois fazer uma regressão com a equação da reta para ver que tipo de modelo ele vai surgir. Tá? Então, na verdade, tanto faz usar isso aqui ou isso aqui. Nós vamos então plotar os nossos dados. Então, eu vou selecionar os dados, né, inserir gráficos. Veja que eu sempre estou usando dispersão, né, porque esse aqui é o melhor tipo de gráfico para mostrar dados brutos, né, dados experimentais. Porque se eu, por exemplo, fizer assim, ó, eu vou juntar os pontos por linhas, mas aí quando eu for atravessar a minha linha de tendência, se o meu ajuste for muito bom, eu vou ter dificuldade de visualizar o que é ponto unido por linha e o que é ajuste no modelo, o que é linha de tendência. Então, sempre evitar, né, com dados brutos, juntar as coisas, né, por linhas, né. Então, eu vou colocar aqui os meus pontinhos. Vou tirar esse título aqui que não precisa. Só deixa eu tirar aqui, exibir as linhas de grade, para ficar mais lisinho, linhas de grade da planilha e as linhas de grade do, do gráfico. Títulos dos eixos, já vou botar, né, e já vou botar a legenda embaixo, que eu não botei ainda, a parte inferior. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte do gráfico, vou botar aqui 16, é um tamanho bom. Deixa eu minimizar aqui só para mostrar as guias para ficar melhor visualização para o ouvinte. Então aqui eu vou colocar o título dos eixos, né, x e y, né, x e y de x. Bom, então aqui eu vou colocar, ó, seleciono os dados, botão direito, linha de tendência, logarítmica. Então ele fez o ajuste, coloco exibir equação e exibir o valor de r ao quadrado. Tá? Então ele vai mostrar aqui 0,9699, 1,9204 vezes ln de x mais 3,5056 seria o valor do ajuste, né, que ele realizou. Então vamos ver se o valor previsto pelo modelo está adequado. Tá? Eu vou deixar assim o título padrão do meu ajuste como logarítmica, né? E eu vou colocar aqui y ajuste, y previsto pelo modelo, né? Y previsto. Então seria o que? Igual a 1,9204 vezes ln de A2, que é o meu x, mais 3,5056. E vou arrastar esse negócio. E aí, deixa eu fazer assim. Deixa eu dar uma formatada, vai ficar tudo igual. Aqui ficou meio feio, né? Vou botar com duas casas também. Duas casas tá bom. E esse aqui todos com duas casas, para não ficar o número inteiro sozinho. Vou botar duas casas aí também tá bom. Y previsto e o Y. E agora vamos colocar então essa outra série aqui. Ó. Seleciono o gráfico, botão direito, selecionar dados, adicionar valores x da série. Lembrando, o valor em x da série, ó, como é que a gente vai trabalhar agora? Vejam que o modelo é CLN de x mais b, então não adianta eu selecionar x, eu preciso selecionar o LN de x. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu até vou fazer diferente essa conta. Eu vou criar vou mudar essa fórmula aqui. Eu venho me esquecido que tem o ln de x, né? Eu vou calcular em separado numa coluna o ln de x. Vou mudar essa fórmula aqui para facilitar. Então é igual a ln de A2. Então vou ter que fazer o cálculo de novo, né? ln de A2. E aí sim, aqui posso deixar assim, ou posso fazer simplesmente 1,9204 vezes C2 mais 3,5056, dando mesmo. Tá, vai dar a mesma coisa, não vai mudar nada.
A diferença é que depois eu vou precisar para fazer o y, para fazer a outra regressão, né? Então, o y, para fazer o plot, né, do y previsto. Que eu tenho que plotar ele contra ln de x, não contra x, e aqui no gráfico, né, no eixo horizontal, eu tenho x. Eu preciso criar um segundo eixo com ln de x. Tá? Porque não adianta eu colocar aqui 1,5 vezes, não, mas aqui vai ser ln de 1,5 vezes 1,92 mais 13,50, né, para dar o valor ali do y. Então, só deixa eu copiar a formatação aqui. Opa! Só deixa eu copiar a formatação. Se copiar a formatação do Excel, às vezes é meio xarope. Bom, Ctrl B salva, para não faltar luz e perder tudo. Então, ó, agora eu vou fazer o gráfico. Botão direito, selecionar dados, adicionar valores em x, então é o nosso logaritmo natural de x. Aqui. E o valores em y, como vai ficar maluco aí? Valores em y vai ser o y previsto. Aqui. Seleciono e ok. E ok. Olha como ficou esquisito, né? Claro que eu estou tentando plotar, ele está tentando plotar no mesmo eixo X, né? Então vamos pegar esses dados aqui em laranja, que foi o que ele gerou, que é série 2. Até vou clicar no botão direito e vou em selecionar dados para dar nome para essa série aqui, né? Série 2. Então esse aqui vai ser o previsto, né? Mas que nome que eu vou dar para isso aqui? Porque eu já tenho y previsto pelo modelo. Vamos chamar de y, vamos fazer assim, ó. Vamos dar o nome dessa série aqui, em vez de y previsto. Deixa eu ver. É porque o y previsto eu plotei só os dados calculados, né? Aqui eu quero selecionar o meu eixo, né? ln de x. É o próprio y previsto, né? E eu tinha feito. Ah, não, é ele mesmo, y previsto. Que eu tinha feito a regressão e o carinha aqui, né? Então vou clicar aqui e vou botar em formatar série de dados. Opa. Selecionar dados, aliás, e aqui vai ser y previsto. Seleciono aqui, seleciono o título. Ok. Tá. Que é o laranja, né? Então, clica na série, botão direito, formatar série de dados. Tu vê que eu não quero plotar no eixo secundário, porque senão eu vou plotar no eixo Y e vai dar mais confusão, né? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Aqui no mais tem a opção de eixos, né? E aí tem aqui em mais opções. Então, vocês podem vir aqui em mais opções. E aí tem um negócio, opção de eixo. Cadê o eixo horizontal secundário? Vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Primeiro a gente tem que plotar no eixo vertical, estava me esquecendo. Eixo vertical secundário. Então eu seleciono os dados, né? Clico com o botão direito, formatar série de dados. Estava aqui no eixo principal antes, né? Agora eu vou selecionar o eixo secundário. Né? Antes, como estava no eixo principal, então a gente seleciona ele para o eixo secundário, para ele ser plotado no eixo secundário. O eixo vertical secundário ele vai aparecer, mas ele ainda vai plotar em função do eixo horizontal principal primário, que é o x. Então a gente vem aqui no mais, ou vem em design do gráfico, tanto faz, né? Mas pode vir aqui no mais e aqui em eixos, aí é que o eixo horizontal secundário só vai aparecer se antes nós selecionarmos o eixo vertical secundário. Então eu vou selecionar aqui, ó. Então aqui está o eixo vertical secundário que ele está plotando. Então veja que ele está variando aqui de menos 2,5, né, menos 2,3, que é o primeiro ln de x, até 1,5, né, para acompanhar o 1,1, que é o final do ln de x. Então eu vou ler aqui no eixo vertical secundário e no eixo horizontal secundário. Mas, se eu vier no mais aqui e vier em eixos, vamos retirar o eixo vertical secundário. Ó. Tirei. Eu não preciso desse eixo vertical secundário porque é o mesmo esse aqui. É o mesmo intervalo, né, de menos 0,61 a 5,45. Então, como é o mesmo intervalo, não tem por que eu ter. Se fosse um eixo, um y com valores diferentes, aí sim, deixaria o segundo eixo vertical. Mas aqui eu preciso só do segundo eixo horizontal, né? Para a gente fazer a leitura. E aí, aqui na parte em laranja, né? Do nosso, ah, do nosso dado, o que seria o y previsto, né? A gente vai fazer a leitura aqui em cima. Ficou estranho por quê? Porque esse aqui eu estou lendo aqui em função de x,
Né? Como aqui eu estou lendo em função de ln de x, olha como dá uma reta isso aqui. Por quê? Porque o ln de x é como se fosse um x, olha aqui. Ó. Por isso que eu leio aqui em cima. Até vou botar uma ilustração aqui, vou botar uma setinha para indicar que eu tenho que ler justamente no segundo eixo vertical. Vou formatar essa minha setinha aqui como laranja também. Ó, eu tenho que ler no segundo eixo vertical. E é claro, eu posso fazer uma regressão linear com esses dados? Posso. Botão direito, adicionar linha de tendência, linear. Né? Então, exibir a equação, valor de rho ao quadrado. Então, vejam que aqui, olha que interessante. Ele deu um overfitting, como a gente fala. Né? Ele deu um r ao quadrado igual a 1. Até vou aumentar o número de casas após a vírgula. Vou clicar com o botão direito e vou em formatar a rótulo da linha de tendência. Vou vir em número e vou aumentar o separador para, sei lá, 5 casas após a vírgula para ver. Deu 1 mesmo, né? Não é bom quando dá um overfitting, mas tudo bem. E eu vou botar aqui, deixa eu botar isso aqui que era azul. Vou botar um fundo azul no meu coisinha, aqui eu vou botar um fundo laranja para ficar bonito. Então vocês vejam que é bem laranja esse troço, aqui, tudo bem. Vocês vejam que o ajuste aqui, agora, diferentemente do exercício do vídeo anterior, né, que o ajuste no modelo linear tinha piorado, né, de 0,92 para 0,54 r ao quadrado. Aqui o r ao quadrado aumentou de 0,96 para 1, né, um salto aí no ajuste do coeficiente de explicação. Né? Então, ficou um ajuste até bem melhor, né, com o modelo linear, porque de fato o ln de x eu posso considerar como um x e fazer o ajuste direto, né? Fica bem mais prático ah, do que ter que fazer, no caso, direto com o modelo logarítmico. Né? Claro que os coeficientes são os mesmos, né? Então, veja que a gente tem ali 1,92, 1,92, 3,5, 3,5. Tem que ser a mesma coisa, né? Porque aqui a única diferença que muda é o x. Aqui é ln de x e o x é o ln de x. Então é o que vai mudar. Mas os coeficientes, né, os parâmetros ajustados, evidentemente vão ter que ser os mesmos, né? Então, por isso que eu digo, às vezes, esses modelos que tem no Excel, às vezes a gente não precisa usar modelos muito diferentes, né? Usar o modelo exponencial, o modelo logarítmico, né? Às vezes a própria equação da reta já nos resolve o problema, né, sem ter que ficar complicando muito o nosso modelo, certo?